Bem, no último vídeo nós falamos a respeito das operações bitwise mais importantes e dos principais conceitos relacionados a operações bit a bit em si. Tendo aqueles conceitos claros na cabeça, apresentados no último vídeo, você consegue entender mais ou menos como funciona o overview de manipulação direta de bits, tá certo? Mas o que mais nós precisamos saber a respeito dessas operações? Tem mais alguma coisa interessante para mim trabalhar em alto nível com essas operações de bitwise? E a resposta é sim, você ainda tem algumas operações que eu não mencionei no outro vídeo. Talvez a principal operação que eu não tenha mencionado é a de negação, né? Que é uma operação bem importante, mas também nós temos a operação de XOR, também conhecida como ou exclusivo, que também é utilizada em alguns casos. Eu nunca precisei dessa operação, mas se ela existe é importante a gente dar uma olhada, né? Então a operação de negação ela é representada por este operador aqui, e o XOR é representado por este operador aqui. Como que funciona a negação? Basicamente, essa operação aqui é muito simples. Então digamos que nós temos os seguintes bits aqui: 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Beleza? Se nós aplicarmos uma negação nesse cara aqui, qual vai ser o resultado? Né? Você pode aplicar negação simplesmente fazendo isso daqui, ó. Então ele é um operador unário, diferente dos outros que são binários. Qual seria a resposta para esse problema aqui? Então, se é negação, tudo que for 1 vai virar 0 e tudo que for 0 vai virar 1. Né? Então, representando o binário aqui, qual seria a resposta? Seria 0, 0, porque os dois são 1, né? Aqui é 1 porque é 0, aqui é 0 porque é 1, aqui é 1 porque é 0, e 0 e 1. Então, fácil, né? Vamos ver qual que é. Vamos tentar representar então aqui esses números por meio de um printf aqui, para ficar claro o conceito. Então, vamos colocar um %d aqui e vamos representar o nosso número 0b 11 01 01 0. Qual vai ser o número exibido? 106. Então esse cara aqui vale 106. E qual vai ser o valor dele negado? Vamos dar uma olhada. Vai ser menos 107. Então olha só que interessante, né? Ele negou todos os bits, inclusive o bit de sinal, né? Que é o bit mais significativo para a esquerda, que eles chamam, né? O bit mais significativo. Então essas operações elas são bem interessantes por causa disso, né? Mais pra frente pode ser interessante a gente estar dando uma olhada no que significa complemento de 1, complemento de 2, essas coisas. Né? Mas por enquanto vamos nos fixar nesse conceito aqui. Vamos tentar fazer um outro exemplo com a operação de negação. Esse cara aqui, qual vai ser o resultado dele? Menos 11, né? E se ele não fosse negado, seria 10. Tranquilo? Se você fizer as contas aqui, você vai perceber qual é a negação de um dos números. Então, calculando esses bits aqui, vai dar um número. Negando eles, vai dar outro número. E com relação a essa questão do sinal, sempre o bit mais significativo ele vai representar o sinal do número. Então, por exemplo, esse cara aqui é a máscara de bits a ser negada, né? Portanto, número positivo. Esse aqui é a máscara de bits negada. Então, é número negativo.
Então, por que que esse cara virou negativo? Por causa do bit mais significativo. Então, considerando que o bit mais significativo é esse cara aqui, né, que seria, revisando, o primeiro bit à esquerda, como a gente representa o sinal? Esse aqui seria o nosso número e esse aqui seria a representação do nosso sinal, sendo 0 positivo, ou seja, mais. Vou fazer assim para ficar mais claro. E o negativo, menos, né? Percebeu? Então é assim que funciona. Quando você for fazer a negação sobre esse cara, ele vai negar, inclusive, o bit significativo. Por isso o número fica negativo. Vamos para o XOR, então. O XOR funciona mais ou menos assim. Digamos que você tem a seguinte máscara de bits. 0B 1 0 1 0 1 1. E você vai aplicar uma operação de XOR com a outra seguinte máscara de bits. O conceito de máscara de bits basicamente é uma cadeia de bits, né? Então, toda vez que nós estamos representando um número do sistema decimal na base binária, nós estamos trabalhando com o conceito de máscara de bits. Tá? E as máscaras de bits são muito importantes para a gente definir que tipo de operação a gente quer fazer. Então, mais para frente eu vou revisar aqui o conceito de máscara de bits com algumas operações para a gente entender o que a gente pode fazer com esse tipo de máscara, quais são as aplicações. Então vamos lá para o XOR. Vamos fazer com esse cara aqui. 1, 1, 0, 1, 1, 0. Qual vai ser o resultado aqui? Então, se nós colocarmos um número embaixo do outro, aqui, esse é o número da segunda operação, esse é o número da primeira operação, quer dizer, o operador e operando, alguma coisa assim. Vamos ver aqui, qual vai ser o resultado disso aqui. Vou colocar aqui. Bem, então o resultado vai ser 0B. Então, 1 com 1. Qual vai ser o resultado no XOR? O XOR ele tem a seguinte tabela lógica aqui. Se você tem 1 XOR 1, o resultado vai ser 0. Opa! Então já estamos percebendo uma diferença aqui. Se 1 XOR 0, então o resultado vai ser 1. Se 0 XOR 1, o resultado vai ser 1. E se 0 XOR 0, o resultado vai ser 0. Então perceba que no XOR só vai ser verdadeiro os bits representados, a lógica é representada por bits contrários, né? 1 ou 0, 0 ou 1. Bits iguais vai ser sempre negativo. Então por isso o ou exclusivo. Ele só vai pegar quem realmente é ou, e não o verdadeiro junto, quando os dois são verdadeiros, como a gente faz com o OR simples. Então aqui os dois são verdadeiros, o resultado vai ser falso. Aqui 0 e 1 vai ser 1, né? Que é ou. Aqui 1 e 0, beleza. 0 e 1, beleza. 1 e 1, 0. E 1 e 0, 1. Então esse aqui seria o resultado do XOR. Vamos dar uma conferida para ver se está certo. Então primeiro representando esse número aqui, que foi o nosso resultado. Vamos colocar ele aqui e aqui. Que número é esse? 29. E agora representando pela operação aqui. Vamos copiar esse cara. E vamos fazer o exclusivo com o segundo. Qual vai ser o resultado? 29 também. Então, perceba que essas operações aqui, elas seguem a mesma lógica daquelas que a gente já vinha trabalhando. Só que elas fazem um pouco mais de sentido olhando para os bits em si. Não tem, pelo menos eu não lembro de cara aqui um contexto
prático para exemplificar o XOR e a negação. Bem, agora vamos dar uma estudada na questão do sinal do nosso dado, né? Então nós sabemos que normalmente quando estamos trabalhando com dados numéricos com sinal, nós temos valores negativos e positivos. Como na verdade então isso funciona na representação de bits? Recentemente nós conversamos a respeito do bit de sinal, né? Que é o bit mais significativo para a esquerda, né? Ele representa o sinal do dado, sendo 0 o sinal positivo e 1 o sinal negativo, certo? Então, como que nós iríamos representar números positivos e negativos nesse caso? O nome desse sinal aqui, a ele é dado também, deixa eu pensar o nome, qual que era o nome mesmo? É bit de magnitude, bit de magnitude. Aquele bit mais significativo à esquerda é também chamado bit de magnitude. Beleza? Esses caras aqui representam um bit de magnitude. E como eles funcionam na prática? Vamos dar uma estudada aqui. Então, por exemplo, digamos que nós temos int um char melhor. Char é uma variável de 8 bits, né? É igual a 5. Né? Se nós tivéssemos um char com valor igual a 5, vamos dar um printf aqui. Coeficiente d e aqui o nosso velo. Vamos ver se deu certo. Então, temos o nosso 5 aqui embaixo, certo? Como nós representaríamos ele em binário? Se eu não me engano, é alguma coisa assim, 0B101. Vamos ver? Realmente, deu 5 lá. Vamos colocar um barra N aqui para ficar mais claro a visualização dos números. Ó lá, 5. Então, como que funciona o sinal desses caras? Lembra que eu falei que o conceito do bit de magnitude é o bit mais significativo à esquerda. Quantos bits tem um char? Char tem 8 bits. Então, o bit mais significativo à esquerda no char vai ser o 8º bit. Então, aqui nós temos 3, 4, 5º, 6º, 7º, 8º. Então, esse cara aqui, ele representa o sinal do nosso binário. Esse bit aqui. Beleza? Como tá 0 aqui, é positivo. Certo? E se nós colocássemos 1 aqui, o que vai acontecer? Qual vai ser o valor exibido? Menos 123. Putz, mas o que aconteceu então? Qual foi o problema que aconteceu aqui? Por que ele não exibiu menos 5 nesse caso? Vamos estudar em detalhes agora como que funciona essa questão do bit de magnitude. Então pegando aqui o velo igual a 5, nós temos que esse cara... Vamos pensar diferente aqui. Vamos representar todos os números possíveis que nós conseguimos com 4 bits. Tá? Ou seja, não, melhor, com 3 bits, para ficar mais rápido. Então vamos lá. Deixa eu ver. Então temos 3 bits aqui e mais um bitzinho aqui para o nosso sinal. Beleza, agora ficou legal. Então esse cara aqui vai valer 0, né? E 0 positivo. Vamos colar uns outros aqui para ver o que acontece. Beleza, então para representar o número 1, em binário ficaria assim, né? 2, assim. 3, 4, aqui é isso mesmo? Vamos ver aqui. 4, 1, 0, 0. 5, 1, 0, 1. 6, 1, 1, 0.
E o 7, que seria o último número possível nessa representação aqui, seria 1. Beleza. Agora vamos representar os números negativos. Vou deixar esse aqui por último, né? Porque eu tenho uma surpresa para vocês. Aqui. Então, 1 vai ser o quê? Menos 1. 0. E 1 aqui vai ser menos 2. De forma que se nós tivermos todos esses caras aqui, só que com 1 na frente, aqui, né? Considerando uma variável de 4 bytes, 4 bits, quer dizer, que é meio byte, nós teríamos aqui todos os valores negativos. E agora vem a questão que não quer calar. 0. Qual que é o problema dessa representação aqui utilizando o bit de magnitude? É que o 0 ele vai ter representação positiva e negativa. Ou seja, 4 bytes, 4 bits, né? Seria a representação possível de 2 elevado a 4 números. Ou seja, 16. Aqui, 7 mais 7 dá 14. Sobram 2, que seria a representação positiva e negativa do 0. E isso soa meio estranho na aritmética que nós conhecemos, né? Então, o que o pessoal inventou para evitar esse problema aqui? Para abordar de outra maneira as questões relacionadas ao sinal do dado. Como que funciona? Existe uma técnica chamada de complemento de 2. Como que funciona o complemento de 2? Funciona da seguinte forma: para você representar um número negativo, basta que você primeiro execute a negação dele e depois faça a soma de 1 bit ao resultado, tá? Para você ter o número exato negativo. Então vamos lá. Se nós pegarmos, por exemplo, o nosso 5, que é representado por 0, 1, 0, 1, certo? O resultado aqui vai ser 5. Né? Para representar ele de forma negativa, nós primeiro fazemos uma negação desse cara. Então, como que é a negação? A gente já estudou negação, né? Então, a negação de 0 é 1, a negação de 1 é 0, de 0 é 1 e de 1 é 0. Então, esse cara aqui seria a negação de 5. E, em outras palavras, é o complemento de 1. Tá? Agora, para ser o valor correto, basta que nós somemos 1 bit a esse cara, né? Então, como que ficaria a soma com 1 bit? Ficaria 1, 0, 1, 1. Então, esse cara aqui representaria o menos 5, que é o que a gente está esperando. Vamos dar uma testada aqui, ver se vai funcionar. Então, digamos que nós temos a nossa variável, né? E nós queremos negar ela, então velo igual a negação de velo. E em seguida vamos fazer a soma de 1 aqui, de 1 bit, 0B1. Então, será que vai ser menos 5 agora? Opa, ótimo! Então o nosso complemento de 2 funciona perfeitamente. É isso que eu queria, era nisso que eu queria chegar. Então, perceba uma coisa. Se nós utilizarmos a notação de complemento de 2, o 5, aqui nesse caso, ele não seria representado por... Vamos fazer uma cópia aqui desse valor para ficar mais claro. Olha lá. O 5, ele não seria representado... Vou colocar negative value. Não seria representado dessa forma aqui, ó.
1001. Isso aqui tá errado, né? Qual que é o jeito certo, então? Vamos lá. O jeito certo é você fazer o seguinte. Negar todos os bits, ou seja, considera esse velo de cima, tá? Então 0 fica 1, 0 fica 1, 0 fica 1, aqui fica 1, 1, 0, 1 e 0. Beleza? Então olha aqui, ó. Esse aqui é o cara correto. E falta mais um detalhe ainda, que é somar mais um bit. Então o último seria 1. Ok? Vamos ver se deu certo aqui. Negative value. Vamos rezar. Opa, ótimo. Então perceba que o nosso complemento de 2, ou seja, a nossa versão negativa de 5, é representado dessa forma aqui e não dessa forma. Então, o que isso significa na prática? Que o máximo, nós temos a fazer a seguinte suposição aqui. Vamos pegar o value e colocar aqui, por exemplo, digamos que nós temos o valor 1, tá? Ó, esse é 1. Opa, menos 1, peraí. Ah, só vamos comentar esse cara aqui. Então, ó, temos o valor 1, certo? Que é 1 bit. Simples assim. Normalmente nós pensamos que se nós queremos representar a versão negativa desse cara, basta colocar um 1 aqui. E na verdade não é isso que acontece. Olha, 127 seria o maior número dessa sequência. Quer dizer, o penúltimo, né? Porque o último seria esse cara aqui, ó. Menos 128, percebe? Então, ó, na verdade, esse aqui é o último número da sequência negativa, tá? Então, qual seria o primeiro número da sequência negativa? Se o primeiro número da sequência positiva é isso aqui, o primeiro número da sequência negativa é tudo 1. Tá? Pela regra do complemento de 2. Vamos ver aqui se isso aqui é menos 1. Beleza? Então, 1 menos 1. Perfeito? Conseguiu entender o complemento de 2? Existe um macetinho. Tem que ver se eu me lembro aqui. Posso passar vergonha agora, mas vamos tentar refazer o cálculo lá do complemento de 2, mas agora considerando um macetinho, para saber qual ele é exatamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui vale 1, tá? Se você quiser trabalhar com inteiros, aqui a gente está trabalhando com char porque é mais fácil, tem só 8 bits. Se fosse trabalhar com inteiro, você ia ter que representar todos os 32 bits, caso você quisesse setar o bit de magnitude lá, né? Que é o mais significativo à esquerda. Você tem que setar todos para poder trabalhar com esse bit de magnitude, tá? Senão vai dar sempre positivo o valor. Então beleza, ó. Temos aqui um 1 e qual seria o macetinho para colocar o valor negativo aqui? Então a ideia é você negar todos os bits até encontrar o primeiro 1. Aí quando você encontrar o primeiro 1, você mantém ele. Então vamos lá, ó, aqui vai ser tudo 1, né? Porque chegamos no último, a gente não vai negar ele. Então será que isso aqui dá realmente menos 1? Como nós vimos dar. Vamos pensar num caso mais esotérico aqui. Vamos pensar nesse cara aqui, ó. Nem sei que número que é esse aqui. Então vamos lá. Vamos negando até chegar no último 1 da sequência. Beleza? Olha lá. 1, 1, 0, 1, 0, 0. Opa, chegamos no último 1. Então 1, 0. Vamos ver se eu não passei vergonha aqui. Menos 46. Será que o value é 46? Opa! Então realmente esse macetinho funciona, tá? Se tiver dúvida, dá uma assistida de novo no vídeo aí até você entender esse conceito.
Bem, mais uma coisa que a gente pode estar observando aqui é que não existe como fazer operações de bitwise sobre floats, tá? Como que um float é representado em bits? Você tem toda uma representação aqui da base do teu dado, que seria um monte de binário aqui, e aí você teria o seu ponto flutuante, né, que seria a vírgula, e aqui você teria mais um monte de representações de números binários, que essa segunda parte aqui ela é chamada de mantissa. A aritmética de ponto flutuante ela é um pouco mais complicada, envolve alguns cálculos de multiplicação de binários, e realmente eu acho que não vale a pena você chegar nesse nível de preciosidade, porque você nunca vai utilizar operações bitwise com float, né? Se, por exemplo, nós colocássemos aqui um número, vamos tentar aqui, ó, 3.1416 pi, né? Ou seja, um double, e nós tentássemos fazer um bit shift para ele, nele aqui, de 2, ó, vai dar erro. Ele está falando aqui, ó, que essa expressão binária é inválida para double, né? Ela só é válida para int. Então, realmente, nesse caso aqui, nós não conseguimos trabalhar. Beleza? Vamos fechar aqui com chave de ouro os conceitos relacionados a bitwise, com alguns exemplos. Antes, eu só queria dar uma contextualizada com relação àquele operador de bit shift com 3 boquinhas de jacaré lá, que é aquele que eu falei que existe na linguagem JavaScript, que eu adicionei um link do Stack Overflow lá no vídeo, se você quiser dar uma olhada. Para que serve esse cara? Eu não sei se existe em outra linguagem, fora JavaScript. No C++ e no C eu sei que não tem. Então, o que esse cara ia fazer? Vamos lembrar os conceitos lá de complemento de 2. Então, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é igual a 5 se eu colocar assim. E utilizando aquele macetinho que eu mostrei no vídeo, se você converter todos os números, negando eles, até chegar no último, o último você não nega, e dessa forma você obtém o complemento de 2, ou seja, a versão negativa daquele número que você estava trabalhando. Beleza? Então, basicamente, o que ia acontecer se eu fizesse um bit shift para a direita nesse cara? O resultado seria, eu perderia esse último 1 aqui e manteria esse resultado dessa forma, certo? E aqui no caso, inclusive eu adiciono um 0 desse lado, tá? Então eu perco de um lado, mas eu ganho na outra extremidade, né? Agora nesse caso aqui, o que aconteceria? Vamos por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu copiar aqui para não me perder. Melhor. Aí, pronto. Nós perderíamos esse cara e adicionaríamos um 1 aqui. Ok? Para que ele se mantenha negativo, né? O bit de magnitude tem que ser sempre 1 para que ele se mantenha negativo. Agora, se eu fizesse a operação com esse cara aqui em cima, o que ia acontecer? Basicamente, ele converteria o dado negativo para positivo. Por quê? Porque ele estaria adicionando zeros ao invés de 1 no bit significativo negativo, tá? Então, o que significa? Que se ele adiciona 0, até mesmo para os negativos, perceba a diferença entre esse menos 5 aqui e esse menos 5 aqui com esse bit shift com 3 aqui, você veja que esse número ele vai se tornar positivo e não mais negativo, porque estarão sendo adicionados 0 à esquerda, tá? Então, só para deixar claro esse conceito aqui. Bem, o que nós podemos fazer de prática com relação a operações de bitwise? Né? Como é que funciona bitwise para começar no core ali da máquina? Sabem que todas as operações lógicas e aritméticas são feitas dentro do processador,
no computador, né? Mais especificamente numa peça chamada ULA, que é a Unidade de Processamento Lógica e Aritmética, tá? Lá dentro, basicamente, essa peça ela vai trabalhar somente com binários, tá? Se você quiser programar direto para a ULA, você normalmente vai utilizar uma linguagem chamada Assembly, tá? Você vai modificar direto os registradores do processador ali, tá? Então, se você quiser se aprofundar mais nesse conteúdo, você provavelmente vai ter que estudar Assembly, tá? Aqui nós vamos chegar meio que no limite da ideia, tá? Acho que não tem mais nada que você possa aprender além disso numa linguagem de alto nível. Acho que não vai ser necessário se utilizar mais do que nós vimos aqui. Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Tem um caso nas arquiteturas de rede, principalmente na parte de infraestrutura, que é trabalhar com IP, com endereçamento IP, para você fazer endereçamento nas máquinas, tá? Que é aquele conceito de você dizer o que é rede e o que é host na máquina. Deixa eu até abrir meu Windows aqui para dar uma contextualizada. Vamos ver aqui prompt. Opa, escrevi errado. CMD. Olha. É o Windows da vida. Eu não sei se está dando para enxergar aqui. Deixa eu colocar no lugar certo. Enfim. Se eu colocar ipconfig, eu consigo saber aqui, ó, qual é o meu endereço IP, no caso de IPv4, né, que eu estou utilizando para me conectar na rede, e qual é a minha máscara da rede, que é 255.255.255.0. Com base nessa máscara, eu consigo perceber qual é a minha rede e quais são os hosts dessa rede, ou seja, a qual rede eu pertenço e qual é o máximo de máquinas que podem estar conectadas a essa rede, quais seriam o número máximo de máquinas que podem ter um IP válido, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho com essa ideia aqui, que ela utiliza o conceito de operações bit a bit para você trabalhar em cima dela. Então o que a gente poderia fazer? Vamos criar aqui uma função int num hosts, recebendo int a máscara de rede, né? E aqui vamos dar um return 0 aqui, só para completar a função. Vamos dar isso aqui, vamos dar um cout do C++ mesmo. Cout é a mesma coisa que o printf, tá? Num hosts e um indl aqui. std beleza. Qual seria a nossa máscara da rede aqui? O que nós passaríamos? No caso, a minha máscara, ela era 255.255.255.0, certo? A máscara da minha rede era 255.255.255.0, que é um IP da vida. O que isso significa na verdade? Se você pegar o 255 e decompor ele em binário, você vai ver que ele é uma variável de 8 bits, com todos os bits valendo 1, tá? Isso que é basicamente o 255. Então, vamos representar aqui embaixo. 255 equivale a 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talvez sem o bit significativo aqui. Não lembro bem como é que funciona. Mas enfim, essa seria a representação do 255. Se nós tivéssemos aqui mais um valor aqui. E o que mais?
esse cara ele seria representado em hexadecimal dessa forma aqui, ó, 0xFF. Para quem já trabalhou com HTML, tem uma representação bem clara dessa representação aqui hexadecimal na cabeça. Porque essa utilização é bem comum, né? Lá no HTML para você representar as cores e tal. Vamos tentar representar aqui agora. Deixa eu só desativar aqui. Vamos representar então essa máscara aqui por meio de números hexadecimais. Então, 0xFF. Vou usar hexadecimal aqui só para não escrever 1 milhão de binários, tá? FF, FF, FF e 00. Ó, esses dois aqui seriam 255, esse aqui 255, 255 e o 0, formando exatamente essa máscara aqui, tá? Bem, e o que esse cara tem que me retornar quando eu passo essa máscara? Ele tem que me retornar o máximo de número de hosts que eu posso ter, tendo como rede essa máscara aqui. Ou seja, o que sobra para host, aqui se eu tenho tudo isso aqui de máscara para rede, 255, né? Que seria o que caberia aqui nessa parte do IP. Então o resultado aqui a ser retornado deve ser 255, mas como nós faríamos esse cálculo? Vamos pegar aqui um int full mask, e vamos representar uma máscara completa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos fazer uma operação de bitwise aqui para nós pegarmos a partir dessa máscara, da máscara que eu recebi por parâmetro e da máscara com todos os bits como rede, o que representa somente host, tá? Vamos tentar fazer isso aqui. Então é o retorno, né? Vou retornar aqui, vamos até colocar value aqui. Vai ser igual a vamos ver. Então, uma forma da gente trabalhar em cima desse cara seria realizando uma operação de bitwise do ou exclusivo. Por quê? Porque se eu fizer e, ele só vai me retornar os bits que forem iguais, certo? Então, ele vai me retornar só esses caras aqui e não vai me retornar isso aqui. E é isso aqui que eu quero, né? Então, o e não vale aqui. O ou também não vale, porque ele vai retornar a máscara inteira, porque todos vai ter pelo menos um, né? Então, se nós utilizarmos o ou exclusivo aqui, nós vamos obter só o que tem 1 em cima e 0 embaixo, que é a máscara que eu passei, né? Então, se tiver 0 e 1, ou 1 e 0. Se tiver 1 e 1 e 0 e 0, ele não vai receber. Então, vamos fazer isso aqui, value, ou da full mask, tá? Vamos ver o que ele já vai exibir aqui. O resultado esperado é 255. Vamos ver o que ele vai exibir. Exibiu menos 2. O que será que aconteceu? Provavelmente ele exibiu menos 2 porque nós estamos trabalhando com unsigned, estamos trabalhando com int. Então int eles aceitam valores com sinal positivo e negativo. E o que a gente quer aqui é só sinal positivo. Então vamos forçar a barra para ele trabalhar só com sinais positivos, colocando um signed int aqui, tá? Signed int aqui, signed int aqui e aqui. Vamos ver. Deixa eu ver como é que fica aqui. Ele exibiu um número louco aqui. Deixa eu pensar o que está acontecendo. Bem, aqui ele está retornando um signed int e está recebendo um signed int. Aqui ele tem um full mask. Opa, nada a ver, né? Coloquei return value aqui, na verdade é netmask. Vamos lá. Opa,
255. Agora deu certo, né? Então 255 é o número máximo de hosts que eu posso ter nessa rede aqui. Só que 255 vai de 0 a 255, então o ideal seria que nós tomássemos em binário aqui, né? Que é 0B1. Vamos ver o que vai rolar. 256, beleza. Então, o máximo que nós podemos ter aqui é 256. Caso nós queiramos representar, por exemplo, uma máscara que seja 255, 255, 255, 127 aqui. Basta que nós fizéssemos alguma coisa mais ou menos assim, né? Faz a soma do hexadecimal com o binário. 1, 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver. Então, nessa máscara aqui, eu poderia ter 128 hosts, porque eu perdi um bit do meu host para a rede. Tá percebendo? Então, esse conceito aqui ele é muito trabalhado em infraestrutura de redes e representa uma operação aqui legal para a gente trabalhar com bitwise e entender alguns conceitos. Vamos pegar um outro exemplo prático aqui. Deixa eu pensar. Nós podemos fazer um exemplo que é muito utilizado em jogos, que é separar máscaras RGBA de determinado valor. Então, deixa eu pensar aqui. Int get RGBA mask. Todo mundo sabe o que é RGBA aí? É o componente vermelho, verde, azul e alfa de uma cor, tá? Então é red, green, blue e alfa, tá? Todos inteiros. O que vai acontecer aqui? Ele vai passar os valores em 255 e nós vamos retornar a máscara desse cara, ou seja, todos os valores RGBA numa única variável. Veja que interessante. Então vamos retornar 0 por enquanto aqui, só para ele não dar erro. E vamos começar. Então, a gente pode ter um valor, um hat value aqui, igual a R. Vamos retornar o hat value. E aí o que a gente vai fazer? Lembra da representação lá do HTML? Que é mais ou menos assim, ó, 0x ff, ff, ff. Sendo esse cara aqui o R, esse cara o G, esse cara o B. Se a gente quiser representar mais 8 bits para alfa, é só colocar mais 2 Fs aqui. Então é mais ou menos isso que a gente quer fazer. Aonde fica, vamos representar aqui, onde fica o R, fica aqui. Onde fica o G? Fica aqui. Aonde fica o A? Fica aqui. Dá um espaçamento aqui. O B, na verdade, desculpa. E o A fica aqui. Beleza, então é dessa forma que a gente quer representar. Como é que a gente faz isso com os bytes? Usando bit shift, né? Então vamos tentar. Hat value. Bit shift. 8 bits, né? Já vai ficar mais claro isso aqui. Beleza? Então nós começamos com R aqui. E nós deslocamos o R para cá, para a gente poder colocar o G aqui. E como é que a gente coloca o G? Utilizando a operação de OR, né? Porque se for 0 vai ser 1, e se for 1 vai continuar sendo 1. Então vamos lá. Opa. Aqui igual a G. Então já inserimos o G no hat value. E vamos fazer a mesma coisa para os outros. Vamos empurrar mais 8 aqui, para caber o B agora aqui. E mais uma vez com alfa. Alfa, beleza. Então será que deu certo? Vamos dar aqui um
um printf da vida. Deixa eu ver, printf. %d barra n. E aqui o retorno da minha função. Get RGBRamesk. Tá. Vamos ver se eu não esqueci nada. Então vamos passar aqui 255, 255, 255 e 255. Ou seja, uma cor branca totalmente opaca. -1. O que isso significa? Deixa eu dar uma revisada aqui e ver se está tudo certo. Tá. GBA. Parece tudo certo então. Realmente a máscara retornada aqui seria -1. Só que o único problema é que aqui também seria interessante que nós trabalhássemos com o SignalInt, né? Para que ele não faça operações sobre o sinal lá. Vamos colocar aqui. Aqui o ideal seria trabalhar com char, né? Na verdade, por mais que char seja uma variável para texto, para caracteres, ela armazena 8 bits. Vamos ver o que vai dar agora. -1, então realmente é isso. Então o que nós podemos fazer aqui para entender se essa nossa operação está fazendo algum sentido, já que o valor exibido é -1, né? Dá uma olhada aqui. Beleza? Basta que a gente compare nossa máscara com aquela máscara que a gente está acostumado a utilizar no HTML, né? Que seria totalmente vermelho, totalmente verde, totalmente azul e totalmente opaco. Se isso aqui retornar 1, significa que realmente aquela máscara que a gente recebeu é o que a gente esperava. Então, ó, o resultado da comparação aqui é verdadeiro. Então, o que isso prova pra gente? Que em alguns casos, realmente, devido a aqueles, o caractere do bit de sinal lá, o bit de sinal, quer dizer, ele modifica o sinal da variável e muitas vezes não faz sentido para a gente trabalhar com aquele tipo de dado, né? Então, faz sentido nesse caso, mas não faria sentido imprimir aquele dado. Vamos tentar fazer um outro exemplo aqui. Se eu colocar aqui 0, né? Que eu quero ele totalmente transparente. Vamos ver aqui que vai exibir aqui. Ó, igual. Mas se eu fosse comparar com uma cor totalmente opaca, vamos ver o resultado. Daí é diferente. Não sei um exemplo de uma cor legal aqui. Eu tinha que ter um color picker para fazer alguma coisa. Deixa eu pegar um paint da vida aqui. Vamos ver se eu consigo trabalhar em alguma coisa. Oi? Dei uma pausa na gravação aqui para procurar um color picker. Encontrei esse daqui, olha que legal. Então aqui, ó, eu consigo pegar qualquer cor, tanto em HSL como RGB, e obter até a cor aqui em hexadecimal, né? Isso é legal. Vou pegar uma cor diferente aqui, pensar. Ó, essa aqui, 25, 137, 147. O hexadecimal dela vai ser esse valor aqui. Então podemos colocar no nosso código. 0x, aquele valor. E... ah, meu Deus, será que eu pedi alguma cor? Ah, de graça. Não é nada, vamos colocar aqui. Só um minuto. 198993. Beleza. Já achei de volta a minha cor aqui. Então vai ser RGB isso aqui. Vou
colocar esses caras para cá. Então, R, G, B e alfa. 255. Vamos ver se ele torna uma igualdade aqui. Aí, deu certo. Deixa eu experimentar colocar um 2 aqui, ver o que acontece. Diferente. Então perceba que realmente o nosso algoritmo está funcionando. Vamos ver o que ele imprime caso eu imprima o valor aqui. Vamos ver se vai fazer sentido agora pra gente. Realmente é estranho, né? Não faz muito sentido pra gente, mas realmente ele está retornando uma máscara do jeito que a gente quer. Vamos agora tentar subir um pouco o nível da parada, para fechar com chave de ouro aqui os exemplos. Aqui nós temos um exemplo em que basicamente eu passo um RGBA e ele me retorna uma máscara. Mas será que eu consigo fazer a operação inversa? Passar uma máscara e receber o RGBA? Esse aí é bem mais desafiador, né? E nós vamos ter que utilizar alguns conceitos que o pessoal iniciante de programação vai sentir um pouco de dúvida, mas tenta acompanhar aí e vamos ver o que vai dar. Vamos apagar o que a gente já tinha feito e vamos pegar aqui um int get RGBA. Então vamos receber uma máscara e retornar RGBA. Mas putz, como que a gente pode retornar isso? Vamos retornar então um vetor, né? Vou colocar um ponteiro aqui. Então como seria o nosso vetor? Então seria um valor com 4 posições, sendo 0R, 1G, 2B, 3A. Vamos inicializar esse vetor. Então vamos colocar aqui Como é que a gente pode obter só a cor vermelha da nossa máscara? Facinho, né? Vamos pegar a máscara, vamos fazer uma operação E. Passando só a cor vermelha e o resto tudo zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que é só 6, mas é isso. E agora... Tá reclamando aqui. Ah, tá pedindo para fazer um cast, então vamos fazer. Só que vamos fazer um estilo C aqui, já que a gente está programando em C, né? Vamos fazer em C. Tá, agora fechou. Vamos fazer a mesma coisa agora para o G, para o B e para o A. Só que agora aqui é 00 e aqui é FF. Lembrando que 0 à esquerda não muda em nada, né? A gente está colocando aqui para fins de organização. Código mesmo. Vou pegar aqui. E aqui vamos pôr o FF. Ótimo. Será que a minha máscara está correta? Tá faltando uma coisa ainda. Tá faltando alguma coisa. Deixa eu retornar aqui. Vamos ver se eu consigo retornar esse velo direto. Primeiro eu tenho que fazer a alocação dinâmica aqui, porque esse cara está sendo armazenado na stack, né? A gente quer que ele permaneça vivo quando a função acabar. Então vamos fazer isso agora. Então vamos criar aqui um int asterisco, retorno. E vamos fazer uma alocação aqui de um vetor de 4 posições, de tipo inteiro. Então, tipo inteiro, malloc. Por que a gente faz esse cast aqui? Porque o malloc ele retorna um void pointer, né? Então a gente tem que fazer esse cast aqui para dizer que a gente quer que o objeto alocado, retornado, seja um ponteiro de inteiros, né? E aqui eu estou dizendo que eu vou alocar 4 vezes uma variável inteira, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então esse código aqui é muito simples, que é um que já programou em C aí bastante tempo, conhece. Agora nós precisamos copiar o valor do nosso value aqui para dentro do int value, quer dizer, hat value que a gente acabou de criar. Qual que é o jeito mais fácil? A gente poderia fazer um loop aqui, um forzinho, ou podemos utilizar esse aqui, ó,
main copy. O que ele faz? Ele pega dois ponteiros para um vetor e copia um no outro. Então, o primeiro é o ponteiro que a gente quer que receba a cópia dos dados, que é o nosso getValue. Aí aqui, perceba que é constante e é um void pointer, então essa main copy funciona para qualquer tipo de ponteiro. Aqui nós vamos passar o nosso value. E o tamanho, né? Qual que é o nosso tamanho? A gente já calculou aqui em cima. O tamanho é 4 vezes o inteiro. Então ele vai pegar esse cara e vai copiar 4 vezes o inteiro dentro dele. Que é exatamente o que a gente quer. E aqui um getValue. Opa, agora deu. Vamos ver se a gente não esqueceu nada aqui agora. Vamos pegar esse cara. RGBA igual a get RGBA. Beleza, passando uma máscara aqui. Então vamos passar uma máscara branca opaca. Já que nós não somos muito criativos, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. E agora, o que a gente vai fazer? Bem, alocamos um objeto na memória, temos que dar um free nele, né? Regrinha básica aí de programação. Alocou, dá free. E vamos dar um printf no nosso resultado. Então, vamos imprimir todo mundo aqui. %d, 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 %d. E vamos colocar aqui o nosso retorno, RGBA com 0, que é o nosso R, o nosso G, o nosso B e o nosso A. Facinho, né? Beleza. Mas será que deu certo? Vamos ver se está certo. Deu uma loucura aqui. Vou colocar um /n. Então, ó, o último deu certo e os outros deram errado. O que significa? Significa que aqui ele está imprimindo o valor tanto do B como do alfa. Então, para a gente corrigir isso, basta fazer uma operaçãozinha bitwise aqui, bit shift para a direita, só para ficar o valor que a gente quer, né? Então, aqui a gente pegou só o R e vamos perder todos os outros bits que a gente não quer. Aqui pegamos só o B e vamos perder os outros bits que a gente não quer. São 16. Aqui vamos perder 8 e o alfa, como vocês viram, já está funcionando, então não precisamos modificar nada. Vamos ver. Opa! Perfeito, ó. Facinho. Retornou tranquilo. Agora a gente tem mais liberdade para saber qual que é o RGBA da cor em hexadecimal que a gente quiser, né? Então vamos colocar aqui um número louco. 234F19. Vamos ver qual que é o RGBA desse cara. 25, 25, 25. Estranho, né? Vamos tentar outra coisa aqui. BB. Tem alguma coisa errada. Tá retornando a mesma máscara para todo mundo. E aí, moçada, cometi um erro bobinho aqui. Tive que pausar o vídeo para dar uma averiguada. Falha nossa mesmo. Então o que está acontecendo? Quando eu mando ele rodar, mesmo que eu modifique esses caras aqui, por exemplo, colocar 34, 99, FF e 22, ele mesmo assim vai exibir o valor só do alfa para todo mundo. Então o que isso significa? Que tá havendo um conflito aqui no nosso raciocínio com relação à precedência de operadores. Eu realmente, pelo desuso desses operadores bitwise aqui, não lembrava que esse cara tinha precedência sobre esse daqui. Dei uma pesquisada e percebi. Então, aparentemente, se você aqui colocar os parênteses para manter a precedência correta que você deseja, vai funcionar corretamente. Vamos testar agora ali. Ó, agora parece que funcionando. Então, vou colocar umas outras cores malucas aqui. 0x, 55, 98, 11,
AB, sei lá, uma coisa aqui. Então, ó, parece que tá funcionando, né? A gente pode tirar a prova real naquele negocinho naquele color picker lá que eu peguei do Google Chrome. Vamos tentar aqui. Espero que eu não consigo movimentar ele enquanto eu uso. Vou tentar aqui desse jeito. Aqui acho que vai dar, né? Não vai dar. Colocar aqui. Umzinho sistema de janela. Então, se eu colocar aqui 85, aqui, 85, 152, 17, infelizmente não tem alfa na escola pica, nós vamos ter 55, 98, 11. Olha lá, funcionou. Só não tem o alfa, né, infelizmente. Mas se tivesse ia dar 171 com certeza. Então, nós paramos por aqui. Existem vários e vários tipos de exemplo, né? Você vai encarar aí, por exemplo, quando você estiver trabalhando com redes, entre, por exemplo, um servidor C++, um servidor Java, você vai ter que trabalhar com bitwise para converter os dados inteiros que vêm do C++ para signed, porque Java não tem unsigned, né? Então você vai ter que converter tudo para signed e normalmente você vai utilizar algumas operações facinhas. Nesse caso, acho que você pegaria variável e daria um e de 0xFFFF para ficar short aqui no caso, né? Essa variável ela ficar um short int. Mas é isso, espero que tenha ajudado aí, desculpa os errinhos básicos, que esses últimos exemplos foram bem on the fly, eu fui inventando na hora, então acontece, né? Eu só fui parando o vídeo para não ficar muito longo. Até mais.